Eu fiz questão de deixar esse louvor e já entrar na ministração, porque a palavra dessa manhã vai ser um divisor de água, né, para o crente. Conforme os 3 louvores que nós cantamos aqui, né, pelo sangue de Jesus, porque Ele vive, né, como também esse último, o porque Ele vive tem um trecho que diz: quando a morte enfrentarei. Muitas pessoas confundem que é exatamente o dia que nós abandonaremos esse plano terreno. E se observarmos no pé da letra, podemos dizer assim, a morte a gente enfrenta todos os dias. A morte a gente enfrenta todos os momentos, porque nele nós temos vida. Amém? Abra a Bíblia de vocês, Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1. Percebe, irmãos, o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, está dizendo aqui, escreveu aqui, né? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Vamos falar com Deus, vamos pedir para que Ele verdadeiramente abra os nossos olhos da alma, para que verdadeiramente nós possamos viver nesse tempo de graça, nesse tempo da qual o Senhor já nos preparou. Que essa palavra desta manhã entre no mais profundo do nosso ser, para que a cada momento da nossa vida, a cada momento diante da morte, nós possamos viver verdadeiramente com Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, no nome sagrado dele mesmo. Amém, amém, amém. O tema, preparem para ouvir bastante, porque a frase é longa. O tema é nova vida. Repetindo, nova vida. Curta na escrita, mas longa na sua expressão. Se observarmos esse tema por si só, nós podemos já compreender, na compreensão desse tema, nova vida, sobre o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Para quem pensa que não tem dons, só na compreensão desse tema, o dom do conhecimento e o dom do discernimento já está operando dentro de cada um de vocês. Só na compreensão. Porque ouça o que o Espírito diz para a igreja. E ouvindo isso, compreendendo isso e aplicando isso, 2 dons já estão atuantes dentro de cada um de vocês. Pastor, eu não tenho dom nenhum. Está aí. Só na compreensão. Você ouviu, você conheceu. Você ouviu, você discerne a partir de então. 2 dons operantes. Porque a palavra diz que quando ele veio, ele trouxe dons e esparramou para a igreja. E esses dons estão operantes nos nossos dias. Nós somos continualistas. Para nós os dons não cessaram. Amém? E ele está operante aqui e agora. No discernimento da palavra. No conhecimento e no discernimento da palavra. São dons operantes. Amém? Muitas pessoas carregam um peso terrível dentro delas, a culpa. Vivem como se estivessem sempre debaixo da condenação, prisioneiros do passado, escravos de hábitos que os afastam de Deus. Alguns não conseguem se perdoar por erros cometidos anos atrás, como se ainda estivessem presos naquele momento. Outros carregam marcas de relacionamentos quebrados e todo dia se lembram das palavras ditas e das feridas que ainda permanecem abertas dentro delas. Há aqueles que se afogam em pensamento de não sou bom o suficiente, não mereço o amor de Deus, e vive em constante acusação interior. Muitos até frequentam a igreja, mas sentem-se indignos de levantar, as mãos em adoração, porque acreditam que Deus não pode aceitá-los. Esse fardo invisível, pesado e silencioso
tem paralisado muitas vidas, roubando a alegria e a esperança de um novo recomeço. Para que possamos compreender um pouquinho mais, né, disso que Paulo está falando aqui, imagine agora um prisioneiro que cumpriu a sua pena. Um dia, a porta da cela dele se abre, o carcereiro anuncia a sua liberdade, mas ele insiste em continuar preso naquela cela, com medo de sair. Assim vivem muitos cristãos, livres em Cristo, mas ainda aprisionados pela culpa e pelo poder do pecado. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Romanos nos anos 57 depois de Cristo. E esta epístola foi escrita para a igreja em Roma, que era formada de judeus e gentios, com o propósito de expor a essência do Evangelho de Jesus. Paulo, ele apresenta a justiça de Deus que foi revelada em Cristo Jesus nesta epístola, e que essa justiça nos liberta da lei do pecado, naturalmente, não é? E nos concede uma nova vida no Espírito. E o apóstolo Paulo também, ele busca, através desta epístola, fortalecer a fé dos irmãos que estavam lá em Roma, claro, e como também para nós nessa manhã, né? Que a salvação não vem de obras ou tradições, mas somente pela graça em Cristo Jesus. E observarmos exatamente esse capítulo, né, podemos dizer assim, 8 de Romanos, nós poderemos considerar também, como a Bíblia ela revela em diversos episódios, né, alguns divisores de água. Aqui também está outro divisor de água, e eu diria que um dos mais importantes no capítulo 8, porque se observarmos exatamente isso que nós acabamos de ler, Romanos no capítulo 8, do verso 1 ao 11, nós entendemos que em Cristo não há condenação, porque o Espírito Santo nos liberta do poder do pecado e nos conduz a uma nova vida diante de Deus. E encontramos nessa escrita diversas informações que nos revelam como Deus, através de Cristo e pela ação do Espírito Santo, nos transporta da condenação para a liberdade, da morte para a vida, da escravidão do pecado para a verdadeira paz que encontramos em Cristo Jesus. Primeira informação: não há condenação para quem está em Cristo. Versos de 1 a 2. Vejam isso, irmãos. Uma vez que aceitamos Cristo Jesus, Paulo está falando exatamente para aquela igreja de Roma, reforçando, como também para nós nessa manhã, não é? E ele diz agora, ou seja, a partir de que colocamos verdadeiramente a nossa vida, entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, que é o nosso libertador e salvador, nós podemos assimilar isso aqui como a nova vida que nós já temos. E ele diz: agora, pois, portanto, todavia, né? Nesse instante,
não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O não existe nenhuma condenação refere-se à absolvição total do crente diante de Deus. Amém? A expressão em Cristo Jesus indica uma união espiritual e vital com Cristo, que transforma a condição do pecador. Paulo informa que a condenação foi removida porque Cristo tomou sobre si a penalidade do pecado. O crente não está apenas perdoado, mas também livre da escravidão do pecado. Percebe agora que não há grilhões, não há algemas, não há grades que prendem o crente. Somos livres. Somos livres. A liberdade em Cristo deve levar o cristão a uma vida de santidade e confiança. Sede santo, porque eu sou santo. E Jesus jamais pediria, Deus jamais pediria algo da qual nós não pudéssemos fazer. A santidade que Deus espera em cada um de nós é possível. A partir do momento desse enfrentamento de morte a todo dia, a gente escolhe a vida, essa nova vida. Não há mais espaço para viver em autopunição ou em dúvida sobre a salvação. Se você ainda pensa em coisas do passado e que de uma certa maneira isso está escravizando até mesmo do teu pensamento, livre-se disso. Cristo já te libertou dessa culpa. Viva agora essa novidade de vida. Viva agora, não é, essas boas notícias que nos chegaram a partir de todo o ministério de Cristo Jesus. O crente pode viver livre da culpa e do medo do juízo eterno, ainda que possamos até entrar num tribunal, mas entraremos e sairemos de lá, né, livres, porque livres já estamos. Isso faz e traz ao mesmo tempo, né, a paz interior e a segurança espiritual, permitindo uma vida de gratidão e serviço. Somos devedores, somos servos, e daí que nós devemos retribuir isso tudo que Ele já fez por nós, não é? Ele espera que façamos, não nos obriga. Temos o livre-arbítrio, mas Ele espera exatamente que sejamos servos. Reconhecemos exatamente essa dívida da qual Ele já quitou para cada um de nós. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Antes caminhávamos nesse mundo como pessoas errantes. Conhecemos a verdade. Ao conhecermos essa verdade e aplicarmos essa verdade na nossa vida, seremos acertantes. Caminharemos de uma forma correta, de uma forma santa, porque quem caminha na vontade de Deus é santo. A lei, ela indica a situação. A graça nos transfere num tempo onde que a compreensão de Deus através de Cristo Jesus é de um amor eterno, de uma misericórdia eterna. Não estamos sendo preparados através da lei mais por tempo determinado. Vejam, se observarmos exatamente, não é, todas as sentenças
que são dadas, né? Principalmente no nosso país, a pena máxima é 30 anos, mas se a pessoa cumpriu 12 anos com bom comportamento, ela está livre. Está livre naquele período. Mas na aceitação de Cristo Jesus, observando exatamente a graça, a diferenciação entre lei e graça, seremos livres eternamente. Não por um período curto, cronometrado. Amém, irmãos? A lei do Espírito da vida, como um princípio ativo do Espírito Santo, ou seja, essa operação do Espírito, não é? Ela opera vida através de Cristo Jesus. A lei do pecado e da morte representa o poder destrutivo do pecado. Pelo poder destrutivo do pecado já estávamos condenados, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus, conforme Jeremias revela em Lamentações. Pelo amor de Deus e pela sua misericórdia é a razão de ainda não termos sido consumidos, aniquilados. Paulo, neste verso, ele mostra que a mudança de vida é possível e esperada. O Espírito é o agente da santificação. Seja qual for a sua incapacidade, seja qual for a sua iniquidade, esse pecado constante, esse pecado habitual, né, que toma exatamente, rouba a nossa vida, rouba a nossa paz. Peça auxílio ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu ainda dependo dessa situação que me toma de uma forma constante, mas em Ti eu sei que eu sou mais que vencedor. Em Ti eu sei que eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Esse Espírito é o Deus presente, Ele está aqui agora. Ele anda com você. Ele te convence, não é, do pecado, da justiça e do juízo. Ele mostra exatamente a todos os momentos o que nós estamos fazendo certo e que estamos alegrando o coração de Deus, como também o que estamos fazendo errado, permitindo que Deus chore por nós naquele momento, se entristeça por nós naquele momento, da qual nós estamos transgredindo. O crente não está mais sob o domínio do pecado. Isso encoraja uma vida de liberdade espiritual e responsabilidade diante de Deus. Temos compromissos com o Senhor, esse Senhor que, não é, nos deu a vida, essa nova vida. A vitória é possível porque o Espírito Santo habita no crente. O Espírito não apenas nos livra, mas nos capacita a viver de forma diferente. Recorre a Ele, invoque Ele. Esse Deus presente, Emmanuel, que nos guia, se você solicitar, Ele vai estar ali do teu ladinho sempre, não é? Mas vai agir a partir da tua autoridade. O Espírito Santo é o agente da santificação. Segunda informação, Cristo triunfou onde a lei falhou. Verso 3 ao 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado,
E assim Deus condenou o pecado na carne. Verso 3. Paulo, ele declara que a lei era impotente para salvar, pois dependia de uma humanidade corrompida. Deus não interveio enviando o seu Filho em carne semelhante. Vejam, semelhante. Cristo Jesus veio nesse mundo assim como eu e como você. Ainda que o nascimento dele foi virginal, ele veio em carne como eu e você. Oh Pai amado, mas sem pecado, para poder condenar o pecado. Deus então interveio enviando o seu Filho. Glórias a Ti, Senhor. Cristo veio mais uma vez ratificando, e observa exatamente essa semelhança de carne pecaminosa. Ele não veio como um pecador, mas ele assumiu a nossa condição de pecador. Ele veio para ser o sacrifício perfeito para mim e para você. No passado, as pessoas chegavam exatamente com ofertas vivas de bichinhos, pombo, carneiro, touro, e apresentava exatamente para Deus, ofertava para Deus, para que eles fossem consumidos pelo fogo. Era uma oferta viva que estava sendo trazida para Deus, para que durante aquele ano o pecado daquela família fosse perdoado, através dessas ofertas oferecidas. Cristo passou por esse mundo sem mancha, sem pecado, ainda que, sendo submetido às mesmas tentações das quais a gente é submetido aqui nesse mundo. Ele passou por esse mundo sem pecado, sem manchas. Por isso que ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Ele não usou da sua divindade, ele não usou do seu lado divino, do seu poder de Deus para caminhar aqui nessa terra. Ele caminhou como qualquer outro ser humano, mas venceu isso tudo, venceu tentações, venceu aflições, dando exatamente prova que ele é o autor e consumador da nossa fé. E Deus envia ele com toda essa santidade para nos livrar do pecado eterno, e não de um ano apenas, como os bichinhos, levados a sacrifício. Os cordeirinhos que eram levados a sacrifício absolviam o pecado de um ano daquela família, mas o Cordeiro Santo, Cristo Jesus, nos traz nova vida, nos livra do pecado eternamente. Oh Deus eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia. A salvação não vem por esforço humano ou dependência e obediência da lei, mas pela iniciativa divina, ou seja, pelo poder de Deus, pelo beneplácito, pelo aprove do nosso Deus e Pai. O crente pode entender que Deus não está indiferente ao pecado, mas já providenciou toda solução e de uma forma definitiva para que vivemos longe do pecado. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus.
o crente pode descansar na obra consumada e viver com gratidão e liberdade. Na cruz, Jesus, numa das suas falas com Deus, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Está consumado. A partir dessa consumação, uma vez que você está verdadeiramente compreendendo essa nova vida, a partir de que você aceitou Jesus como seu verdadeiro libertador e salvador, essa consumação na cruz foi para você. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, verso 4. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito é viver guiado por Deus em todas as áreas da nossa vida, não apenas em uma. Por isso que eu sempre falo, o fato de você vir num culto, numa igreja, ser santo aqui, amém, mas devemos ser santos lá fora, em todas as áreas da nossa vida. Veja onde que você faz alguma coisinha, entre aspas, porque eu sempre digo aqui que o diabo ele age em detalhes, nas pequenas coisinhas, essas coisinhas que comumente você está fazendo lá fora. Todas as áreas. A obediência não é legalismo, mas fruto dessa nova vida que nós já temos em Cristo Jesus. Servos, obedientes; devedores, pagadores. No reconhecimento disso, nesta ação, é o que o Senhor espera em cada um de nós. A justiça da lei é cumprida em nós, conforme diz a palavra, por intermédio da graça, através do Espírito, é que temos essa nova vida. Aqui Paulo ele revela que a vida cristã não é apenas perdão, mas transformação. O crente deve ser encorajado a viver em obediência como resposta ao amor de Deus, não como tentativa de merecer a salvação. Terceira informação: o contraste entre a carne e o Espírito, versos 5 a 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Se inclinam refere-se à disposição mental e emocional. Os que vivem segundo a carne têm sua mente voltada para os desejos egoístas e temporais. Aquilo que eu sempre falo para vocês, coloquem exatamente as escolhas de vocês nas coisas eternas e não mais nessas coisas passageiras. Ô Pai eterno, esses são os egoístas que vivem exatamente através das coisas temporais, através dessa escolha, de coisas que quebram, de coisas que passam, de coisas que se acabam com o tempo. Os que se inclinam refere-se à disposição mental e emocional. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para esses desejos.
Enquanto os que vivem segundo o Espírito têm foco nas coisas de Deus. Paulo revela que a vida no Espírito exige uma mente renovada, essa nova vida. Por isso é que eu disse, através do conhecimento e do discernimento, esses dons já estão operantes dentro de cada um de vocês, se vocês já estão com essa mente renovada. Aleluia. Esse verso é um convite à renovação da mente, à vigilância espiritual e à escolha consciente de viver segundo o Espírito. Por isso devemos nos examinar, se os nossos pensamentos estão alinhados com o céu e não com esse mundo. Ao vivermos nessa verdade, ao vivermos nessa nova vida, nós saberemos exatamente escolher melhor. Oh Deus eterno, aquilo que ocupa a nossa mente é que determina o rumo da nossa vida. Pensar segundo o Espírito é viver com propósito e plenitude eternamente. Por isso que eu sempre ratifico aqui para vocês, sempre estou mencionando, sempre estou confirmando essa situação de que a eternidade já começou aqui. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Verso 6. A inclinação aqui refere-se à disposição mental daquilo que ocupa e governa a nossa mente. Veja o que você está pensando, veja o que te rouba a paz, veja o que te afasta exatamente dos valores eternos da tua vida e te colocam em condições temporárias. Veja exatamente, eu sempre comento com vocês que tudo começa na mente, e a palavra deixa isso claro. Paulo informa que a mente carnal não apenas conduz à morte, mas na verdade ela já carrega a própria morte em si. Olha o hino que nós cantamos, ele vive. Quando a morte enfrentaremos, não é a morte que você vai ser colocado debaixo da terra, num buraco e um monte de terra em cima. Essa morte que nós enfrentamos dia a dia e que muitas vezes a nossa mente está nos conduzindo a isso. Nova vida. Compreender, porque você está conhecendo, e discernir, e aplicar isso no teu dia a dia, em todas as áreas da sua vida. Você conhece aonde que você é frágil, Deus também sabe, como também seu inimigo sabe, e ele não descansa, ele está atirando dardos inflamados a todo momento, para que você saia dessa paz que só encontramos em Cristo Jesus, que você saia dessa nova vida que só encontramos em Cristo Jesus. Oh Deus eterno, mais uma vez a morte, na verdade ela já carrega a própria morte em si, essas pessoas que de repente não têm o domínio nem da mente, mas ao contrário, a mente espiritual é fonte de vida e paz, pois está em total sintonia com Deus. Pensamentos carnais geram inquietações e destruição. Pensamentos espirituais geram descanso e plenitude. Onde está a sua mente? A sua mente está no que é eterno ou no que é passageiro? Esse verso é um convite à renovação da mente,
a vigilância espiritual e a escolha consciente de viver em sintonia com Deus. Verso 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A mente carnal não apenas se afasta de Deus, ela se opõe ao próprio Deus. Às vezes o crente brinca com o pecado, teme exatamente em permanecer aquilo, mesmo sabendo que Deus está vendo todas as coisas, como o teu inimigo também. A inimizade é ativa, não neutra. A carne é rebelde por natureza e incapaz de se submeter à lei divina, ou seja, a graça encontrada em Cristo Jesus. O que Paulo está revelando é que a carne não pode agradar a Deus, porque é dominada pelo ego e pela própria independência, a autossuficiência, não é? Isso eu faço. A verdadeira submissão só é possível pelo Espírito. Ou a mente está rendida ao Espírito, ou está em guerra contra Deus. A rendição ao Espírito é o único caminho para a paz com Deus. Verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A expressão estão na carne indica viver sob o domínio da natureza humana caída, do homem natural, e não do homem espiritual, que já somos através de Cristo Jesus. Essa condição é incompatível com a vontade de Deus, pois a carne é egocêntrica, é rebelde, é autossuficiente. E Deus, Ele espera exatamente tudo ao contrário de cada um de nós. Esse egocentrismo, esse hedonismo, não é? Esse culto ao prazer que de repente muitas pessoas estão atoladas, eu poderia dizer assim. Deus espera exatamente um espírito ensinável. Deus não quer ver no crente um coração de pedra, mas sim um coração de carne, sensível exatamente aos seus ensinamentos, porque através desse conhecimento, esse crente vai discernir e aplicar essa verdade na vida. O Deus eterno, glorioso, essa condição é incompatível com a vontade de Deus. A carne busca autonomia, enquanto o Espírito busca comunhão. O homem natural, sem o Espírito, não pode conduzir, não pode produzir nada que seja aceitável diante de Deus. A carne, ela busca vantagem, controle e reconhecimento. O Espírito promove empatia. A palavra empatia significa eu trocar de lugar com uma pessoa, eu me colocar exatamente no lugar do próximo, ver exatamente a sensação do próximo e não querer controlar esse próximo, não querer passar por cima desse próximo. A palavra nos promove exatamente essa empatia, como também humildade e serviço. Somos servos do Senhor, somos missionários, somos discípulos. Portanto, aonde a planta do nosso pé pisar, deveremos ser Cristo naquele lugar. Nada foge aos olhos de Deus. Quarta informação:
o Espírito habita em nós, verso 9 e 10. Vocês, porém, não estão na carne. Ele está dirigindo exatamente essa palavra para os crentes de Roma, como também para nós nessa manhã. Olha a afirmação: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aqui cabe exatamente um autoexame. Cabe exatamente uma varredura de mim para mim mesmo. Porque o Espírito, ele convence, o Espírito mostra, não é? O juízo, mostra a justiça, revela, incomoda. Oh Deus amado, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo está dizendo aqui faz uma distinção clara entre os que vivem segundo a carne e os que têm o Espírito de Deus. A presença do Espírito é critério de pertencimento a Cristo. Não apenas crença intelectual ou prática religiosa. Eu fui no culto, estou abençoado. Amém. Teve um tempo que você esteve lá na presença de Deus e Ele, não é, acredita isso na tua conta. E amanhã? Não é prática religiosa, é entrega. É saber exatamente que esse Deus nos conhece por inteiro. Ele está no nosso deitar, está no nosso levantar, está no nosso caminhar. Não somente quando você vem para a igreja, Ele não se aparta de ti. Paulo afirma que o Espírito Santo não é um extra opcional na vida cristã, mas essencial. Por isso é necessário que convocamos Ele, invocamos Ele a todo instante na nossa vida. Pode ter certeza que Ele não vai ficar incomodado. Ele vai deixar de gemer de uma forma inexplicável, de uma forma inexprimível, e vai se alegrar exatamente com essa convocação, com essa invocação. Porque diz a palavra que Ele geme por nós, com gemidos inexplicáveis a nosso favor. Sem o Espírito não há nova vida, nem identidade espiritual. A ausência do Espírito é evidência de que alguém ainda não pertence a Cristo. Ter o Espírito implica viver com coerência nas nossas decisões. Ainda que Ele está conosco, Ele não se aparta de nós. Mas para que possamos nós obtê-lo, usar exatamente desses dons que já estão dentro de cada um de nós, é necessário que tenhamos obediência. Ó Pai eterno, nossas decisões, valores e atitudes devem refletir essa nova vida dentro e fora da igreja. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Veja exatamente, não é, o que o Espírito Santo veio trazer para cada um de nós: nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. O juízo, seremos julgados
pelo nosso comportamento. E a justiça, seremos condenados ou absolvidos. Céu e inferno. Ou estaremos a eternidade ao lado do nosso Deus e Pai, ou viveremos a eternidade longe do nosso Deus e Pai. Isso por si só já é inferno. Passe um dia sem Deus na tua vida, para que você veja quanto o inferno vai chegar, quanto a morte vai bater na tua porta. Se o corpo na verdade está morto, refere-se à condição física afetada pelo pecado, sujeito à morte. Mas se o espírito é vida, indica que pela justiça de Cristo, que a nova vida espiritual ativa e presente no crente. Paulo afirma que o corpo continua sujeito à morte física. Olha o louvor, quando a morte enfrentarei, é essa citada aqui, batendo na nossa porta a todo momento, porque o inimigo quer tua morte eterna. Mas o Espírito foi vivificado pela justiça, imputado por Cristo. Isso é evidência da nova vida. Aqui Paulo informa que a presença de Cristo muda tudo. Esse é um verso, é um lembrete de que mesmo em meio à fragilidade humana, existe vida abundante em nosso interior. Ainda que por fora, não é? Eu estou me consumindo, estou me deteriorando. É óbvio que eu falo isso não por mim, né? Por dentro eu estou renascendo. Tem vida interior. E a quinta informação: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vivifica o nosso corpo. Verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Olha que confirmação. Paulo afirma que o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus está ativo na nova vida do crente. O Espírito Santo é o elo que está entre a ressurreição de Cristo e a nossa. Ele vivificará o corpo mortal não apenas no futuro, mas aqui e agora. Portanto, agora, todavia, esse poder já está dentro de cada um de nós. Não é amanhã, é hoje. Oh Pai eterno, aqui é a garantia da vitória final sobre a morte. O Espírito Santo não é apenas o selo da salvação, mas também o agente da ressurreição futura. Veja esse Deus presente como está atuante, e às vezes a gente ignora, não é, a presença dele ao nosso lado, a sua onipresença, como também a sua onipotência e a sua onisciência. O Espírito que habita no crente é a garantia da redenção completa, corpo, alma. E é claro, Espírito. A ressurreição não é apenas uma esperança, mas uma certeza fundamentada na ação de Deus. Em Cristo não há mais condenação.
a liberdade, nova vida e paz. O Espírito Santo nos liberta do domínio do pecado e nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Veja, irmãos, Ele nos capacita, Ele é o nosso paracleto, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso auxiliador. Portanto, devemos convocá-lo, invocá-lo. A mente guiada pela carne leva à morte. A mente guiada pelo Espírito produz vida e vida em abundância. A presença do Espírito em nós é a prova de que pertencemos a Cristo e vivemos com o propósito. E o mesmo corpo, ainda que o corpo seja mortal, o Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós e nos vivificará agora e eternamente. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Irmãos, você hoje ouviu que não há mais condenação para melhor dizendo, que estão em Cristo Jesus. Vejam o conhecimento e o discernimento. Você conheceu hoje, ratificando exatamente tudo aquilo que você já conhece, não é? Do poder da graça. Mas essa liberdade, essa vida no Espírito, essa esperança de ressurreição, só pertence àqueles em quem o Espírito habita. Não basta saber sobre Deus, é preciso estar em Cristo, viver pelo Espírito e abandonar a carne. Se sua mente tem inclinado para o que é passageiro, hoje é dia de mudar o foco para o que é eterno. Abra mão do controle, renda-se ao Espírito e experimente a nova vida e paz que só Jesus Cristo pode te dar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por compreendermos essa palavra, Pai. Entendemos que aqui é um divisor de águas, Senhor, entre a lei e a graça. Queremos viver exatamente os nossos dias aqui, Senhor, os dias que nos restam, lhe agradando, Senhor, fazendo a sua vontade e não mais a nossa, no discernimento disso tudo que o Senhor já fez por nós, essa nova vida que o Senhor nos dá, essa chance de obtermos essa vida eterna contigo e passarmos exatamente a eternidade do seu lado. Como é maravilhoso, não é? Ouvir exatamente o seu Espírito falando dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, aquilo que nós devemos fazer. Que possamos sair desse culto, Pai, dando total legalidade, dando total liberdade para que o Espírito haja em todos os instantes da nossa vida, e que possamos entregar todas as áreas da nossa vida na direção do Espírito, para que Ele possa se alegrar cada vez mais conosco, e não gemer com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Obrigado, Pai, por tanta compreensão que o Seu Espírito Santo nos trouxe, por tanta revelação que o Seu Espírito Santo nos trouxe nesta manhã. Basta aplicarmos verdadeiramente essa verdade, para que possamos agradar o nosso Deus e Pai. É o que te pedimos, através do Autor da graça, Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai.